Você está ouvindo um podcast do canal. Vai, Pan. Você. Para, não me pressiona, caralho. Não me pressiona. Filha da puta. Você está ouvindo um podcast do canal Insaiteria. Você está escutando mais um podcast do Insaiteria. Eu sou o Guilherme Eu sou o Gabriel. e hoje a gente vai falar sobre o livro Inteligência Positiva de... Shirzan Chamini. Belo nome. É isso aí, né? É o nome que eu vou dar pros meus filhos. Primeiro desafio eu consegui pronunciar esse nome, né? Mas vamos lá. Só para contextualizar, esse livro eu cheguei nele, né, através de um processo que eu fiz de coach, com a minha coach chama Mara, uma mulher sensacional, foi um processo muito transformador para mim. E durante esse processo do coaching, a gente tinha que passar, né, por, tipo, vocês têm que se conhecer, e depois o segundo passo foi lá conhecer os sabotadores, e ela falou sobre esse livro. Na verdade, ela falou sobre o teste que tem dentro do livro, que a gente vai colocar o link para vocês fazerem também, para você conhecer, né, os sabotadores que você tem, o crítico e etc. E aí eu falei pro Gabi, cara, você tem que ler esse livro, porque esse livro ele é muito foda, muito da hora. Só um adendo aí também, quem estiver escutando, que assim, como é podcast, às vezes vocês não conseguem ver aí o link ou alguma coisa do tipo, mas se vocês digitarem no Google Inteligência Positiva Teste, vai aparecer lá, tem 2 testes, um é para medir quais são os sabotadores seus que prevalecem, né, na sua cabeça, e o outro é para ver o percentual deles, o percentual do quanto eles influenciam os seus pensamentos no dia a dia, né? Tem um percentual lá que o autor fala que o ideal é acima de 75%, 90%, mas enfim, vale a pena vocês darem uma olhada para ver do que se trata. Mas vamos lá, Gui. E aí eu queria só fazer uma introdução para contextualizar a história, né, do livro, né? Ah, sim. Ele é inteligência positiva porque essa questão dos 75%, esse primeiro teste que você faz é para ver o quanto a sua mente ela é positiva e o quanto ela é negativa. Porque segundo o autor, o que ele fala? Que a gente tem é tipo o yin e yang. A gente tem os pensamentos negativos e os pensamentos positivos. Se a gente tiver com os pensamentos positivos acima de 75%, acontece que toda a nossa atitude ela é positiva. Só que é muito difícil isso acontecer, né? Ele fala lá que 20% das pessoas estão com esse coeficiente positivo. A maioria das pessoas, assim como eu quando fiz o teste também, deu, se eu não me engano, 65%. Quanto que deu o seu? Nossa, o meu tinha dado 52, alguma coisa assim. Isso. Ele fala assim, que você tem que fazer esse teste no momento que não está acontecendo nem coisa muito boa na sua vida, nem coisa muito ruim. Um dia normal, assim. Você tem que responder num dia assim. Porque se você responder num dia que você está muito feliz, provavelmente o coeficiente vai dar muito positivo. Ou se você tiver brigado com a sua namorada, esposa, com alguém, brigou com a sua mãe, vai dar muito negativo. Então o primeiro teste que você faz é para ver isso, o quanto dos pensamentos que surgem na sua cabeça, quantos por cento é positivo e quantos por cento é negativo, porque isso é importante. E depois você faz um segundo teste, que aí é o que o livro trata sobre, né? Para você identificar quais são os principais sabotadores que você tem na sua cabeça. Então ele diz que o crítico é o principal sabotador, que ele é o pai de todos os outros sabotadores. Porém, junto com o crítico, existem os sabotadores cúmplices, que são o controlador, a vítima, o hiperrealizador, e ele descreve ali os outros sabotadores que acabam ajudando o crítico. O que eu achei muito foda nessa parte foi que, assim, eu tenho como sabotador cúmplice um hiperrealizador muito forte. E aí isso me retrata, assim, da minha infância. Quando a minha mãe falava, cara, ela não falava cara, né? Eu que. Ela falava assim, filho, se você tirar 10 no boletim, a mamãe vai te dar um presente. Então eu
me estudava pra caramba pra eu tirar 10 e ganhar um presente, mas indiretamente ganhar o amor da minha mãe, né? E aí eu entrei no judô e tem toda aquela coisa, se você ganhar uma medalha de ouro, a gente vai sair pra jantar pra comemorar. Então todas essas ações que eu tive na infância que eram, se você tiver performance, você será recompensado, acabaram aflorando o meu hiperrealizador. E isso hoje na minha fase adulta acaba me atrapalhando muito, porque eu sempre quero estar fazendo, eu sempre quero ser o melhor, eu sempre quero realizar as coisas e eu acabo condicionando isso à minha felicidade. Então, se eu estou no momento que eu não estou realizando nada, que eu não estou fazendo nada novo, eu me sinto triste, entendeu? E esse livro, ele me mostrou isso. Ele me mostrou que isso não sou eu, isso é um sabotador cúmplice do crítico, que é o hiperrealizador. Você falou agora da sua mãe. Eu acabei de lembrar também, quando eu era criança, quando eu tirava 10, sei lá, em matemática, que era a matéria que eu mais gostava, eu ia falar pro meu pai, né? Aí ele falava, você não fez mais que sua obrigação. E aí agora dá pra puxar um pouquinho, né, do controlador ou do esquivo, né? E o esquivo é aquele que literalmente se esquiva aí de conflitos, de críticas, então ele evita um monte de coisa. E faz sentido, porque por um bom tempo aí na minha vida eu evitava conflitos para não receber críticas e ao mesmo tempo um outro sabotador aí que é o cara que sempre quer fazer as coisas boas pelos outros também para evitar esse tipo de coisa, né? E eu achei legal isso porque no fundo, independente se você é o CEO da Coca-Cola, cara, todo mundo tem medo, todo mundo tem receio, todo mundo tem sabotador. E o mais legal é que o autor no livro ele fala, né, que ele fez um teste com vários CEOs, ele chama vários CEOs e fala aí, escreve aí o que vocês gostariam de falar que ninguém sabe, né? E escreve aí no cartãozinho. Aí o legal é que um monte falou que tem medo de ficar pobre, ou tem medo de falhar, de perder um cliente, tem medo de não sei o que, enfim, todos têm um medo e todo mundo tem esses sabotadores na cabeça que fica às vezes o dia inteiro fazendo você agir pela dor, para fugir da dor, né? Que acho que esse é um dos pontos também, né, que o autor diz, que é você fugir da sua dor por conta dos sabotadores, quando na verdade a ideia é você não dar muita atenção ou se aproveitar dessa situação para melhorar aí seus tipos de pensamentos. Boa. Uma frase que pra mim foi muito da hora, que ele fala assim, né? Você acha que você não tem crítico e tal, mas ele coloca uma frase assim, que é a frase clássica do crítico e eu me reconheci muito nela, né? Que ele fala assim, você será feliz quando... ... E aí é o que a gente fala todo dia, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Falando minha mãe, né? Ela fala, eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Ela sempre joga na Mega Sena e fala que ela... Ela joga? Direto. E aí o que a gente faz? A gente coloca sempre, eu vou ser feliz quando tal coisa acontecer. E ele mostra que isso, na verdade, é o nosso crítico que está falando pra gente, impondo condições pra gente só ser feliz no futuro e não ser feliz no agora, né? Que é bem esse exercício que ele traz, essa reflexão que ele traz no livro, né? Que se você estiver sempre dando atenção pro seu crítico, estiver sempre à mercê dele, você nunca vai ser feliz. E ele cita justamente o exemplo que ele vira e fala assim, quando você eu vou ser feliz quando chegar no primeiro milhão. Aí você, de fato, vai chegar no primeiro milhão. O seu cérebro, ele vai te dar uns 2 dias de felicidade, talvez 2 horas. E depois ele vai falar, beleza, tá, você tem 1 milhão, mas e agora? O pessoal tá na escala do bilhão, velho. Quando é que você vai chegar no bilhão? Então, trabalha aí, vai atrás, porque milionário tem um monte. Agora a nova onda é ser bilionário, entendeu? Vai criar um unicórnio. Exatamente. Mas vamos lá, aos pontos aí que vale a pena falar aí pro pessoal, Gui,
Não que isso que a gente tenha falado não tenha valido a pena, pelo contrário, mas vamos lá. Os pontos principais aí desse livro, galera, é vocês entenderem que a nossa mente ela está em constante pensamento, assim, a gente está sempre pensando, né? Inclusive tem um livro aí, o Mindfulness, que ele fala que por dia a gente tem, centenas de pensamentos, e isso daí na hora que eu li, velho, eu falei, putz, real, né? E ele fala que o pensamento que é inerente à vida. Enquanto você estiver respirando, vai vir pensamento aí aleatório na sua cabeça. E a ideia é que você reconheça quais são esses pensamentos, né? E a maioria desses pensamentos, às vezes, dependendo do seu índice de QP, né? A maioria desses pensamentos vem de sabotadores, vem de medo seu. E aí o autor ele até explica que a gente tem 2 cérebros, né? Tipo assim, a gente tem um cérebro sobrevivente e o nosso cérebro da inteligência positiva. E dentro desse cérebro sobrevivente está justamente a parte localizada ali no... Eu esqueci o nome já, tanto faz. Mas, Córtex, alguma coisa? Sei lá, que fala que nessa parte se concentra as reações de sobrevivência. Que é, por exemplo, você está numa situação de perigo, esse cérebro ele já reconhece que você está numa situação de perigo, então ele manda mais sangue para as suas extremidades e tudo mais, para você conseguir correr ou reagir. Mas enfim, esses sabotadores estão justamente nessa parte. E não é que o autor fala assim, não, sabotador é ruim, é 100% ruim e tudo mais. Né? Essa parte do nosso cérebro ela é muito importante porque é ela que nos alerta de situações de perigo. Ela que, por exemplo, se você colocar a mão aí no fogo e você vai tirar a mão, é claro, porque você não é louco, você vai tirar a mão e o seu cérebro vai te alertar, ó, o fogo não dá pra você encostar a mão no fogo. Mas o que acontece aí, vamos colocar um extremo. Você vê uma fogueira em São João, na festa junina, e você fala, não galera, apaga isso daí que isso daí queima e pode queimar sua mão, vocês vão tudo morrer, sabe? Coisa assim, loucura. No extremo, né? É como se o seu cérebro em situações assim que você ficar pensando, te alertasse de situações assim que você não precisa ficar realmente preocupado na hora. Por exemplo, você está preocupado com uma coisa lá com o seu trabalho. Você está preocupado com uma apresentação. Só que assim, de fato a apresentação não é agora, né? Enquanto você está pensando. A apresentação ainda vai ser. Então não tem por que você ficar preocupado por um momento que não existe ainda, né? O que ele, pegando esse exemplo aí, que ele fala assim que eu achei muito visual, é tipo, se você fica preocupado em montar a apresentação e vai lá e separa um tempo para montar a apresentação, é seu coeficiente positivo em ação, é sua mente positiva trabalhando para você. Agora, se você está deitado, dormindo e acorda no meio da noite, suando, lembrando da apresentação, aí já é o seu coeficiente negativo, que ele não está te ajudando, não está deixando você descansar, ou seja, ele está te prejudicando ao invés de te ajudar a fazer aquela ação, né? É igual quando você pergunta pra alguém, né? Quando a pessoa fala assim, queria muito ganhar na loteria. Você fala, mas você joga? Não. Caralho. E aí, continuando então o que você estava falando, tem uma coisa que pra mim foi da hora também, que na minha cabeça, todos esses pensamentos que eu tinha, eu achava que era eu, que era a minha intuição, tá ligado? Eu achava que era o Guilherme raciocinando e trazendo ali que eu tinha que escutar todo e qualquer pensamento que eu tinha na minha cabeça. E esse livro me chamou a atenção do tipo assim, tá, esse pensamento aí é o seu crítico, entendeu? Você não precisa ficar preocupado com isso, você não precisa ficar preocupado o que as outras pessoas vão pensar, enfim. Tudo isso que está passando na sua cabeça, você pode ignorar, que não tem problema. Não é todo e qualquer pensamento que é uma intuição de alguma coisa que vai acontecer. E isso eu achei muito da hora, porque eu não tinha essa percepção, assim. Eu achava que, não, se eu tô pensando nisso sei lá, é a minha intuição me dizendo que isso vai acontecer, então eu tenho que me preocupar, tá ligado? E aí esse livro ele traz e fala assim, velho, é o seu sabotador, é o seu crítico. Analise o que ele tá dizendo, aproveite as coisas boas e as coisas ruins você pode jogar fora. É bem isso mesmo. O autor ele até fala uma frase assim, né? Ele fala que a nossa mente pode ser nossa melhor amiga, como também pode ser nosso
pior inimigo, porque às vezes ele faz você pensar que você é o sabotador, alguma coisa assim, né? Sim. Você acaba criando uma identidade do seu sabotador e agindo conforme o seu sabotador te diz para você agir. Isso é uma doida, é por isso que isso dá pra você ficar até pra você ficar louco, né? Sim. Tipo, eu sou controlado então pelos meus sabotadores? Será que eu sou programado então por eles? Mas tem uma coisa, não sei se agora falando o que aconteceu comigo, né, do meu hiperrealizador. Eu comecei até que eu discuti bastante com a minha coach, a Mari, eu falei assim, cara, tá, então se eu deixar de ser hiperrealizador, eu não vou mais ser o Guilherme, porque o Guilherme ele é competitivo, e o Guilherme ele gosta de estar sempre fazendo alguma coisa, realizando, fazendo, tipo, esse sou eu, é minha essência, tá ligado? Uhum. E eu falei, eu não concordo, velho, porque se eu deixar de o meu hiperrealizador, eu não vou ser mais eu mesmo. E aí uma coisa que ela me explicou, e no próprio livro ele traz, é que assim, você silenciar o hiperrealizador não quer dizer que você vai deixar de realizar. Você vai continuar realizando, mas sem ficar se cobrando incessantemente de que você precisa realizar alguma coisa para ser feliz. Porque no fundo, você quer fazer, por exemplo, eu fazia lá, sei lá, eu ganhar o campeonato de judô, porque eu queria ganhar lá o jantar, que eu gosto muito de comer, né? Eu queria ganhar o jantar com a minha família, que todo mundo ia falar, olha, o campeão aqui veio comer hoje e tal. Eu gostava do resultado disso, né? Então, todas as minhas realizações são para colher os louros, né? E ela fala assim, você vai continuar executando, você vai continuar fazendo, mas você já vai estar feliz antes do resultado, entendeu? Isso eu achei muito louco. O exemplo dessa situação em que o hiperrealizador, em que você mente, né? Você vê a mentira que ele te passa, né? O hiperrealizador, ele fala pra você isso, que você tem que estar realizando sempre, pra você se provar como pessoa, mas aí tem como a gente desmascarar, né? Por exemplo, eu lembro do jiu-jitsu, quando eu fui pro campeonato que você foi lá, lembra? Uhum. Naquele campeonato eu não ganhei o campeonato. Sim. Eu sou super competitivo, eu gosto muito, assim, né, de competir. Mas ali pra mim foi tão prazeroso, né, aquela competição, participar, ver que tava todo mundo ali apoiando, que quando eu perdi, eu não me senti triste, né, eu não fiquei pensando que eu era um perdedor. Pelo contrário, eu falei assim, irado participar de campeonato, eu achei irado a experiência de estar ali, de ter gente me apoiando, né, de lutar com pessoas que estão treinando pela mesma coisa, o mesmo esporte que eu, que estão dando duro para conseguir ganhar. E enfim, né, existe sempre só um ganhador, né, em campeonato. Sim. Mas quando você luta por você mesmo, você é o seu ganhador, você é o cara que tem que se trazer a felicidade ou o prazer daquele momento. Isso pra campeonato é foda, né, velho? Porque tem as duas pessoas, né? Tem aquela que compete, foi bem pra caramba, ganhou de um monte de gente, porque perdeu na final, ela fica mais mal do cara que ganhou uma luta só, perdeu na segunda e tá feliz porque ele ganhou uma, tá ligado? É bem isso. E é meio que essa questão do crítico, né? Tipo, ao invés de você virar e falar assim, que merda, eu tenho que treinar mais, eu perdi. Não, do tipo, pô, eu já ganhei de uns 2 caras e tô no caminho, né? Agora eu vou treinar mais pra na próxima tentar ganhar, tal, enfim. Inclusive no livro Mindset, ela olha, a autora, ela começa a falar sobre pessoas que têm talento e pessoas que não têm talento. E aí ela fala o seguinte, que as pessoas que têm talento, em algumas, né, que chegaram em algum momento da sua carreira que falharam. Uhum. Porém, eles achavam que como eles tinham a habilidade, já o dom, então eles não precisavam dar duro, não precisavam treinar sempre. Então, eles não tinham esse negócio de dar duro sempre e aprender com os erros. Porque eles já achavam que eles eram habilidosos. Só que aí, chega uma hora que quem dá duro ali sempre, vai lá e passa a eles, né? E aí, nesse momento, e ela até fala, ela não fala que é o crítico, porque ela não tá falando sobre isso no livro, né? O livro não é inteligência positiva no Mindset. Mas é bem isso, nesse momento em que o cara habilidoso se vê passado por outros e enfim, aí entra o crítico do cara.
que é aí que um monte de gente desanda. Você vê um monte de gente que é super habilidoso e você vê que não tá mais na cena, prefere gastar o dinheiro em outras coisas. Por quê? Porque tem o crítico lá falando pra ele que ele já não é mais capaz, que ele já não é tão habilidoso assim, e ele perde lá a habilidade, vamos dizer assim, dentro da cabeça dele. É. E aqui, assim, para não ficar um podcast super longo, queria partir agora para a gente falar sobre o que o autor fala de como a gente conseguir driblar esse crítico, o que a gente deve fazer. Nisso aí entre os Power Rangers, né? Que ele fala que a nossa mente tem cinco super-heróis, vamos dizer assim, né? Que é a empatia, enfim, tem aí vários, vocês vão ler, mas a nossa mente também tem superpoderes, vamos dizer assim. E também tem um cara que não é um sabotador, que o autor chama de sábio, que é justamente aquele que não precisa dos sabotadores e que te ajuda a lutar contra eles, né? Se você souber utilizar as técnicas que ele passa, mas no nosso dia a dia a gente já usa o sábio, né? Não é que a gente precisa criar um sábio na nossa cabeça, não, a gente já tem. Inclusive, o sábio é justamente aquele que valoriza a pessoa que você é, independente dos seus erros, das coisas que você fez, enfim. Ele acaba pegando até as coisas ruins que acontecem com você e usando como oportunidade, né? Que é justamente quando você falha, o crítico ele vem para você e fala: você não tem habilidade, você está passando vergonha, para de fazer isso. O sábio já não, ele já fala: cara, legal, você participou dessa experiência, super maneiro, se você quiser ganhar você vai ter que treinar um pouco mais e bola pra frente. Eu penso no sábio como se você parasse e pensasse o que um budista falaria da situação que aconteceu, tá ligado? Uhum. É tipo, tá, o que um zen budista falaria de tudo isso que aconteceu? Aí provavelmente você perdeu, mas você ganhou experiência, você perdeu, mas todos os seus amigos estão aqui te suportando, você perdeu, mas você pelo menos tentou. Esse é o sábio, né? Mas o que eu achei legal do que ele fala, que é você rotular o crítico, né, que ele diz que é o principal sabotador, e o principal cúmplice, que é quando vocês fizerem o teste, ele vai colocar lá o meu é o hiperrealizador. Então toda vez que eu pensar assim, montei a apresentação, antes de enviar eu pensar, puta, acho que eu vou arrumar tal e tal coisa, melhor, ou vão achar ruim essa apresentação, eu virar e falar assim, eu nomeio esse crítico, então eu chamo ele de, de doente. Aí fala, olha o doente me cobrando aqui de novo, enchendo meu saco. Não sou eu, esse daqui é o doente, que é o meu crítico. E o louco, que é o hiperrealizador, o louco, é o doente e o louco. Aí um fica criticando as coisas que eu faço e o outro louco quer que eu faça um monte de coisas sem parar. Então ele diz que você dando nome para esses sabotadores, você começa a reconhecê-los e aí você começa a separar esse pensamento, né? Do que é o seu sábio, o Buda, o budista dentro da sua cabeça, e o que é os sabotadores, propriamente dito. Isso lembrou Ele provavelmente falaria assim quando você pegasse um Big Mac, né? Ah, você comeu um Big Mac, mas você pediu uma Coca Zero, tá ligado? É bem isso, mas vamos lá. O legal, né, assim, o que ele diz na verdade, né, não é o legal, caralho. O que ele diz, que é o seguinte, você tem vários pensamentos ao longo do dia, como eu disse no começo. Então, primeiro, como que ele fala para você solucionar isso ou te dar uma ajuda? Primeiro, entenda que você pensa o dia inteiro, você tem pensamentos. Segundo, saiba entender quando eles vêm, certo? Então, assim, vem um pensamento na sua cabeça, você tem que entender primeiro, você não é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você faz, seus valores e tudo mais. Então assim, vem um pensamento na sua cabeça te criticando, ou criticando alguma outra pessoa, ou criticando até a situação em volta de você. Então o legal é você analisar. Putz, vem um pensamento me criticando falando que eu não sou bom de jogar bola. Beleza, veio o pensamento. Eu posso usar ele ou não, né? Em Mindfulness ele falaria,
Bom, veio o pensamento? Ok, eu posso me abster de tomar ele como meu e ficar preso aí numa roda gigante de pensamentos ruins. Ou eu posso simplesmente, como o autor diz, rotular esses pensamentos conforme o sabotador que tem nele, né? Implícito nele, que é justamente você dá um nome aí para esse sabotador, coloca aí de Fred Krueger o nome dele e fala aí, ó, o Fred Krueger vindo falar para mim que eu sou ruim de jogar bola. Esse seria o primeiro passo, você primeiro entender que você tem pensamento, que tem como você até rotular eles, e isso até traz aquela parte irônica, porque quando você fala, né, o autor ele fala isso, quando você começa a falar, ah lá o Fred Krueger se achando aí o maioral falando pra mim tal coisa, né, você tá, no fundo você está enfraquecendo esse sabotador, que é uma outra das técnicas que ele fala, né? Uhum. Bom, você tem que enfraquecer todos esses pensamentos. Como? Você não precisa simplesmente ficar puto, falar assim, caramba, não para de pensar, você vai morrer assim então. A ideia é, veio o pensamento, então vamos enfraquecer eles. Como? Eu vou ser irônico com eles, porque se você simplesmente criticar, você vai estar dando razão para os gregos, você vai estar simplesmente evitando um sabotador, colocando um outro em cena. Né? Enfim. Acho que é isso, né? Para mim é um livro que vale muito a pena ser lido. E se você não quiser ler o livro inteiro, pelo menos faça o teste, que você, com certeza, depois de fazer, você vai sentir vontade de ler, porque você vai querer se conhecer. E é muito louco, velho. Quando você vai lendo lá as características de cada um dos sabotadores, parece que o cara ele entrou na sua cabeça e ele escreveu exatamente o que você pensa. E aí você começa a ver que talvez você não é exclusivo, né? Tipo, as coisas que você pensa e tal, esses sabotadores, não é só você que pensa assim, e sim todo mundo. Que a gente, no fundo, é todo mundo igual, né? Exato. E só pra terminar, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou fazer agora. Ó, você que está escutando, tem um exercício que o autor ele fala no livro que dá para fazer com você agora, que é o seguinte: enquanto você está escutando aí esse podcast, né, repara um pouco ao seu redor aí o que está acontecendo. Você está no carro, então começa a observar os outros carros, o trânsito, olha o céu, vê como é que ele está, se está nublado ou não. Esse é um exercício que é justamente para você fortalecer o seu cérebro positivo, que é o quê? Você se atentar ao que está acontecendo no momento. Então, você está escutando esse podcast, olha a minha voz bela que você está escutando, vê o tom, vê se parece com alguma outra coisa, de taquara rachada, vê se parece com alguma coisa aí, né? Ou se não, se você estiver sentado num lugar, olha para sua mão, vê como ela é, por 10 segundos só. Né? A ideia é você fazer isso várias vezes por dia, que inclusive o autor ele fala, 100 vezes, velho. Ele fala um monte de vezes, né? Porra, mano. Mas ele fala pra fazer isso quando você tem algum pensamento negativo, né? Quando você identifica também, algum... Que na verdade é aquela pegada de você estar num presente momento, né? De observando, né? E não deixar se perder nos pensamentos, né? O mindfulness total. Inclusive, é bem isso mesmo. Quando você escuta o sabotador, olha pra sua mão, mexe o dedo, sei lá, vê a temperatura. Se estiver escutando uma música, escuta a música, foca nela. Enfim, o que é que você... Seja lá o que você esteja fazendo, foque naquilo que você está fazendo por alguns segundos, sem deixar os pensamentos virem. É muito provável que no começo você comece a devagar, e isso é normal, é comum, tá tudo bem, você não é nenhum louco. Né? Inclusive é por isso que muita gente fala, eu não consigo meditar. Mas não é assim, você não vai meditar do dia pra noite, você vai simplesmente dedicar lá 10 segundos, depois 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, vai lá virar uma árvore e tá tudo ok. Então é isso, pessoal. O podcast de hoje termina aqui. Em breve publicaremos o vídeo e contamos com vocês aí para os próximos podcasts. Beleza? É isso aí, galera. Tamo juntão. E é nóis. Tchau, tchau.